Senergen é algo muito especial para mim, porque há muito tempo eu vinha buscando construir alguma coisa em que eu pudesse deixar um legado, né? Um legado para uma determinada empresa, um legado para uma determinada comunidade, um legado para uma determinada instituição. A minha felicidade é que, ao encontrar a tecnologia Senergen, eu descobri que eu posso deixar um legado muito maior do que aquele que eu imaginava. E vamos deixar um legado para a humanidade. Por quê? Porque a tecnologia Senergen é algo que divide as águas. Porque as tecnologias convencionais, e aí não é o Roberto Pasquale quem está falando são os ambientalistas, cientistas, dizem que a produção convencional, ela não incorpora, né, os custos ambientais que essas tecnologias geram. A Senergen, na sua pesquisa, ela lançou o conceito da refinaria de biomassa. A refinaria de biomassa é um conceito renovável, onde se obtém os mesmos produtos que a petroquímica utiliza atualmente da fonte do petróleo, porém a gente mudou a matéria-prima. Ao invés de ser a rota fóssil do petróleo, nós estamos utilizando a rota renovável da biomassa. Ela desenvolveu ao longo de sua história 2 equipamentos. O primeiro é a pré-hidrólise e o segundo é o reator de conversão de baixa temperatura. Falando um pouco do primeiro, o primeiro reator, a primeira tecnologia, ela se destina principalmente aos materiais lignocelulósicos, ou seja, os materiais fibrosos, provenientes de madeira, lixo orgânico ou resíduos agrícolas. Esses materiais têm em sua composição, basicamente, celulose, que são as fibras, lignina, que é a resina que cola as fibras, e a hemicelulose, que é uma celulose a um estágio inicial, que não formou celulose ainda. No processo de pré-hidrólise, ocorre a injeção de produtos químicos, o ácido sulfúrico e vapor, para promover a quebra química da biomassa. Como ocorre essa quebra química da biomassa? Por extração da hemicelulose, que é convertida em xilose, que é um tipo de açúcar, que fica na fração líquida, e a parte sólida que sobra desse processo dá-se o nome de celullignina, ou seja, celulose e lignina. Ao invés de se utilizar um combustível fóssil, óleo combustível ou gás, utiliza-se um combustível renovável, que é a celullignina, para se gerar calor, quando há necessidade de calor. E eu tenho essa possibilidade de ingressar no mercado na área que eu sempre desejei, que é a área de pesquisa. E poucas empresas no Brasil investem nessa área de pesquisa. Tanto os materiais que são proteicos e os lipidinosos vão para outra tecnologia, que vem a ser a conversão de baixa temperatura. O processo de conversão em baixa temperatura, ele imita a formação do óleo cru, ou seja, o petróleo, na natureza. Então é uma máquina desenvolvida para acelerar a forma como que a natureza processa essa matéria orgânica ao longo das suas eras geológicas, né? Nós vamos dar aqui um exemplo do processamento de pneus, mas ela é aplicada a vários tipos de materiais. Alimenta-se o reator com o pneu picado. Ao elevar a temperatura a 450 graus, na ausência de oxigênio, ocorre o que a gente chama de craqueamento das partículas, ou seja, começa a ocorrer a quebra das ligações químicas do material, no caso a borracha, ocorrendo o rompimento, ou seja, a quebra das ligações heterogêneas, as ligações que são carbono, enxofre, carbono, fósforo, carbono, nitrogênio, ocorre essa ligação, essa quebra, e liberando óleo, gás e mantendo o carvão residual. Dá-se o nome, no caso específico para o carvão do processamento de pneus, o nome de negro de fumo. Esse negro de fumo é justamente o negro de fumo original
admitido na borracha, ou seja, utilizado na formação do composto de borracha, ele é extraído na forma de carvão. Um dos principais produtos, no caso do processamento do pneu, é o óleo. Eu tenho a rota de utilizar ele para geração de energia elétrica, que no nosso caso aqui, a planta ela se autossustenta com a queima desse óleo nos nossos motogeradores, fornecendo a energia para o processo produtivo como um todo. E a grande parte desse óleo, que não vai para os motogeradores, ele segue agora para a etapa de destilação. Tá, o que nós percebemos é que quando nós processamos material que tem borracha natural através do processo de conversão em baixa temperatura, essa borracha natural ela se transforma em limoneno durante o processo. E quando esse limoneno é formado, ele está condensando no óleo. Então eu tenho um óleo que está com uma faixa de 10 a 20% de limoneno em concentração. E isso chamou muita atenção, porque o limoneno ele vem da indústria de suco de laranja, onde ele é um subproduto e ele está presente em concentrações muito baixas, de 0,1% a 2%. Então, assim, perto do nosso processo, a concentração é muito elevada. Então, nós começamos um desenvolvimento para extrair o limoneno dessa fração de óleo. E eu vejo isso como um símbolo, um organismo que eu tenho a maior admiração no Brasil, porque eles sempre souberam transformar biomassa. O cupim pega a celulosa e a célula lignina da massa e transforma quimicamente na energia que vive, pois Senergen faz exatamente a mesma coisa.